O Prosa Responde de hoje vai trazer uma questão muito recorrente. Sou cuidadora e o médico sempre me fala para fazer mais atividades com o idoso, mas eu não sei o que fazer. Prosa, me ajuda? Em primeiro lugar, a gente sabe que qualquer atividade que a gente for colocar na rotina do idoso tem que ter a ver com a história de vida dele, com o que ele gosta, com o que ele gostava de fazer, com a sua identidade, com o seu trabalho durante a vida, com preferências. Então é claro que a gente sempre tem que levar isso em consideração. Vamos começar falando da atividade física. A gente sabe, e fala muito aqui na prosa, o quanto é importante mexer o corpo, estar em movimento. Então, a gente pode incluir 2 vezes por semana uma atividade física para o idoso. Um idoso mais independente pode fazer uma caminhada, ou se ele tiver um fisioterapeuta ou um professor de educação física que o acompanhe, você pode pedir uma série de exercícios para que ele possa fazer durante a semana. Se a gente falar de um idoso mais restrito, com menos mobilidade, que fique mais na cama, a gente pode fazer alguns exercícios passivos, levantar os braços, mexer as articulações, mexer as pernas, mover o tronco. A ideia é se mexer. Então, 2 vezes por semana, uma atividade relacionada a um movimento. Uma vez na semana, a gente pode pensar em uma atividade lúdica, uma atividade mais descontraída. Então, podem ser jogos de tabuleiro, uma dama, um xadrez, baralho, dominó, ou outros tipos de jogos, como por exemplo quebra-cabeça para adultos. Existem imagens lindas que a gente pode montar e colocar até num quadro, fica super bonito. E também algumas atividades que estimulem o raciocínio, a linguagem, podem ser alguns passatempos que a gente compra em banca de jornal ou acha na internet, ou mesmo alguns aplicativos no celular ou no tablet que existem para a gente trabalhar as nossas funções de raciocínio, de memória, de atenção, e isso também é muito produtivo. Nessas atividades lúdicas, a gente pode incluir a música também, que é super estimulante e ativa a memória. A gente também pode incluir atividades artísticas, manuais, de interesse do idoso, ou que ele gostava de fazer, ou que ainda gosta de fazer, e quem sabe, uma atividade nova para aprender. Aqui a gente pode falar de atividades relacionadas à pintura, a bordado, a modelagem, a colagem, a mosaico, mas atividades que a gente use também a coordenação motora fina, que é tão importante e muitas vezes o idoso vai deixando de fazer ao longo do tempo. As atividades lúdicas e criativas são muito positivas, porque elas estimulam uma série de conexões no nosso cérebro, porque ela integra várias áreas dele. É como se passasse uma corrente elétrica de informação no cérebro todo. Então, abuse da criatividade e das atividades que estão ligadas à arte. Bom, já falamos aqui de 3 dias da nossa semana. Agora, 1 vez por semana, a gente vai acrescentar mais um tipo de atividade, que é aquela relacionada às atividades do dia a dia. Então, inclua a participação do idoso que convive com você em atividades que você faz rotineiramente. Pode ser a organização das medicações junto com você vai pedindo para separar, para colocar na caixinha. Claro que muitas vezes o cuidador é que vai guiar como isso é feito, mas o idoso pode estar ali participando de algo que inclusive tem a ver com a sua própria rotina. Isso é super importante. A gente pode pensar também na escolha de algo que vai ser feito para uma refeição durante a semana, que ele possa participar de listar os ingredientes ou ir até o supermercado e fazer essa compra e aproveitar para fazer um passeio. Mas incluir o idoso, participar da rotina é muito importante. É o que a gente faz durante a nossa vida toda. A gente organiza a gestão do nosso cotidiano e executa as atividades. Então, por que não trazer o idoso mais próximo para a própria rotina? 1 vez por semana, a gente pode pensar em atividades de reminiscência, de trabalhar as lembranças. Para isso, a gente pode usar fotografias antigas, atuais, da família, dos amigos, de lugares que o idoso goste, de viagens. Mas trabalhar essas lembranças é muito importante.
E muitas vezes isso é muito possível para o idoso. Então ele olha uma fotografia e ele se lembra daquele lugar que ele gostava. Agora, caso fique um pouco difícil do idoso lembrar, você pode contar um pouco da história daquela fotografia. A música também tem o poder de trabalhar as reminiscências. Sabe quando a gente escuta uma música que a gente gosta muito? Eu, por exemplo, se tiver uma festa e tocar o show da Xuxa, não tem como eu não ficar feliz e querer dançar, porque isso tem a ver com as minhas memórias antigas de infância. Então, se te dá prazer lembrar de músicas que você gostava, para o idoso também dá. Então, inclua atividades de reminiscência na rotina. Até aqui, a gente já tem 5 dias da semana com atividade. Vamos para o 6º dia? Fortalecimento de vínculos, os vínculos sociais do idoso. Separe um dia da semana, de repente no sábado ou no domingo, para visitar alguém ou para ligar para alguém que o idoso goste. Mesmo que às vezes ele não queira, ele fique um pouco acanhado, você pode estimular. Você pode ligar para alguém que ele conhece, um primo, um tio, um amigo de escola, um amigo atual, um vizinho, mas coloque o idoso em contato com alguém para dizer que gosta, para falar que está com saudade, para falar que se lembra. Isso é muito positivo. A gente adora estar com os nossos amigos, a gente adora dar um abraço, a gente adora falar, por que não, né? E em um outro dia da semana, estimule a atividade religiosa, a espiritualidade. Se o idoso tiver uma religião, estimule com que ele possa participar. De repente, ir até esse lugar, frequentar uma missa ou frequentar um culto ou uma palestra espírita, enfim. Estimule essa participação que é tão importante. Se não for possível ir até o lugar, depois da pandemia, a gente viu que muitos cultos religiosos passaram a acontecer na televisão. Então, se programe para que o idoso possa ver. Faça uma oração, tenha isso presente na rotina. Se isso faz sentido para o idoso, coloque na rotina. E tirando toda essa programação, pense que nos momentos em que o idoso estiver com menos atividades, com mais tempo ocioso, esteja na frente da televisão, programe a televisão. Gente, não tem nada pior do que ver um idoso com a televisão ligada e ele tá com aquele olhar atravessado, ele não tá nem vendo o que tá acontecendo. Então, se você conhece o idoso com quem você convive, dê uma olhada na programação, pense você em coisas que possam interessar a ele. E aí você se programa, coloca um alarme lá no seu celular. Quando for passar aquele programa, você coloca para vocês assistirem. E algumas dicas básicas. Demonstre interesse sempre, participe da vida de quem você cuida, se relacione com essa pessoa, converse, se comunique, empreste um pouco da sua vontade. Às vezes pode ser que o idoso não está muito animado para fazer alguma coisa, mas se coloque animado você. Quem sabe assim ele vai participar mais das atividades. Vocês vão ser uma dupla no dia a dia, não se esqueçam disso. Eu espero que a rotina de vocês fique muito mais rica e vocês possam contar pra gente aqui na Prosa.